E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o roteiro de aula prática de circuitos elétricos, beleza? Então vamos te dar um passo a passo aqui, mais ou menos aqui, de como que resolve esse trabalho aqui, beleza? Vou dar uma explicação aqui. Então, primeiramente, temos essa primeira etapa onde a gente vai ter que baixar o LT Spice, ok? Temos aqui algumas fórmulas da resistência de TVNAN, ok? TVNIN, TVNAN. E aqui o que a gente deve fazer? A gente deve fazer um circuito, ok? Acho que está aqui embaixo, vamos rolar aqui um pouco mais para baixo. A gente deve criar dois circuitos diferentes aqui. Um com essa etapa, um com essa parte aqui, com dois resistores, né? E outro aqui com um resistor em paralelo. Não, esse aqui está em série, esse aqui está em paralelo, ok? Então, depois disso, depois de ter feito esses dois circuitos, né? A gente vai rodar esses dois circuitos. Então, a gente vai clicar aqui em DCOP, ok? Digita a sintaxe, né, que ele já vai aparecer automaticamente, e clica em OK. E assim você vai rodar o código. Então o código ele vai rodar essas duas resistências aqui e vão dar os valores. Baseado nesses valores aqui, temos um negócio meio padronizado aqui. Então temos uma lógica por trás aqui desses dois circuitos, né? Então temos uma lógica por trás disso. Então você deve identificar qual que é a lógica por trás desses dois circuitos aqui e explicar qual que foi o resultado dos valores deles, né? Qual que foi a semelhança entre os dois valores ali encontrados, né? Ou as diferenças, ok? Então, depois disso, né? O que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar uma tabelinha, né? Apenas agora com esse circuito aqui. E anotar os valores de tensão, de corrente, a carga, né? Que a gente vai utilizar e a potência, ok? Então, a gente vai mudar a carga do resistor 2 aqui, todas as vezes, né? E anotar os valores de tensão em corrente. A partir dos valores de tensão em corrente, a gente consegue encontrar o valor da potência aqui, beleza? Então é só utilizar o Excel aqui, coisa rapidinha de fazer. Então, utilizando o valor de tensão em corrente, a gente encontra o valor aqui da potência, beleza? Não tem segredo. Aqui, como você pode ver, olha, ele tá mudando aqui no tutorial aqui do roteiro, ele tá mudando aqui o valor do resistor, beleza? Então, cada mudança do resistor, a gente vai anotando os valores de tensão, né, e corrente ali para encontrar a potência, fechou? Então, é basicamente isso. Aí, com esses dois valores, né, a gente vai filtrar na tabela Excel o valor de carga e o valor de potência. Selecionando esses dois valores, clicando em inserir gráfico, a gente consegue encontrar o gráfico aqui da carga e potência, beleza? Basicamente é isso aqui nessa etapa, né? Bem simplesinho, bem tranquilo de fazer. Então, agora que vamos para a próxima etapa, que é, o que é o método de análise de circuitos, ok? Aqui a gente vai utilizar o laboratório da Algetec. Então, vamos para baixo aqui, pular aqui o textinho. Então, basicamente, a gente vai usar essa protoboard aqui e a gente vai fazer o experimento de análise de circuitos, análise nodal e análise de malhas. Então, nessa etapa aqui, o roteiro ele já está dando explicativo, né, o que deve ser feito. Então, basicamente, a gente deve anotar os valores aqui dos resistores, né, a potência deles, etc. E a gente vai montar esse circuito aqui, ok? Diretamente aqui no laboratório da UGTEC. Então, ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Eu peço para que você dê uma conferida, né, na hora de realizar o experimento, se todos os, os resistores aqui, né, eles possuem essa mesma cor, tá bom? Então, aqui são as cores, né, que são para serem colocados. E cada valor aqui temos aqui, ó, tipo, o resistor 3 aqui, ele tem 2.2 kΩ. Então, a gente vai aqui, ó, 2.2 kΩ, tá vendo? Então, esse aqui, ó, é o dourado, 3 vermelhos, entendeu? Então, basicamente assim. Então vamos para baixo aqui. Aí depois da gente ter montado o circuito, a gente vai anotar os valores, né, de todos os resultados. Então vamos ver se tem alguma tabela. Aqui embaixo, vamos ver. Aqui ele não está explicando, mas a gente vai ter que anotar todos os valores aqui da tensão, tá bom? E também a da corrente, se eu não me engano. Então a gente anota todos os valores de tensão e corrente em cada parte do circuito, beleza? Então aqui em cima a gente marca, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui em cima. Então, todos os circuitos a gente vai ter que marcar, né, os valores de tensão e corrente aqui. E depois a gente vai ter que fazer a gente vai ter que resolver
esse circuito aqui de cima, a gente vai ter que resolver ele na mão, de modo analítico, e depois a gente vai comparar esses resultados que foram feitos à mão com o resultado que foram feitos no experimento da Algetec, beleza? Então a gente vai ter que fazer das duas formas, tanto no laboratório da Algetec, passo a passo ali, tirando prints explicando como foi feito o experimento, quanto na mão, também com os cálculos, né? Mostrando aqui como que foi feito esse circuito aqui, como a gente descobriu os valores desse circuito. Fechou? Então vamos para o próximo aqui. Então agora, pessoal, aqui nessa etapa 13 a gente vai falar um pouco sobre capacitores, tá bom? Então agora a gente vai utilizar o LT-Spice, tá bom? E aqui embaixo a gente vai fazer uma simulação de um circuito RC, ok? Desenvolver a simulação de um circuito RC. Então é basicamente assim o nosso circuito, tá bom? Então esse aqui é um capacitor de 250 microns, ok? Então aqui a gente faz todas as análises e primeiramente a gente vai ter que clicar aqui em configurar. Após, né, você criar o circuito aqui, a gente vai fazer uma análise transiente com stop time. Vamos ver se tem o código aqui. Vamos ver aqui mais embaixo. Ah, aqui ele não mostrou. Mas ó, ele deve ficar dessa maneira aqui, ó. Transiente stop time sem M, ok? Então aqui a sintaxe, que, né, ela vai ficar .tran sem M startup. Então, e você vai ter que deixar clicado, setado, né, esse botãozinho aqui de external DC supply, ok? Então isso aqui já vai dar automático, né, só para você dar uma conferência para ver se está tudo certo. E depois disso, ele vai gerar uns gráficos, né? Então a gente vai selecionar o VN002, ok? Então depois disso, né, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que realizar as ligações, né, dos elementos, etc. Coletar a tensão de saída e comparar a resolução analítica com a simulação. Então, ou seja, a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui analítico e depois a gente vai ter que comparar esse cálculo analítico com a simulação que a gente fez aqui no LT-Spice para ver se bater os resultados, ok? Então, é basicamente isso. Então, provavelmente aqui, se eu não me engano, ele vai gerar uns gráficos, né? Aqui, ó. Vai gerar um gráfico. Então, baseado nesse gráfico aqui, a gente vai ter que analisar o gráfico e analisar o valor que a gente conseguiu na mão, ok? E verificar se bateu os resultados, se deu discrepância nos valores, etc. Ok? Então, agora aqui temos a etapa 4, onde a gente vai falar aqui sobre o circuito de primeira ordem sem fonte. Então, aqui nessa etapa, a gente vai ter que criar um circuito RC e também um circuito RL, ok? Então, aqui no circuito RL ele não dá um tutorialzinho de como que é feito, né? Mas é bem tranquilinho, não é tão difícil de ser feito aqui essa parte do circuito RL, tá? Então, montando um circuito RC, depois a gente monta o circuito RL, e depois disso, aqui a gente vai ter que entregar nesse trabalho, né? A gente vai ter que entregar, né, as capturas de tela, né, como eu disse anteriormente, passo a passo, explicando o que você fez, né, passo a passo em cada item, e também os gráficos de tensão do capacitor para o RC e da corrente do indutor para o RL, beleza? Então, com esses dois valores, a gente vai ter que analisar os resultados comparando os valores teóricos. Então, além da gente montar os circuitos, a gente vai ter que fazer analiticamente também os valores, para entender, para ver se realmente bateu os valores, tá? Então, aqui na análise, a gente pode ver que eles pedem também, né? Então, a gente precisa observar os gráficos de tensão em corrente dos dois circuitos, né? E comparar a constante teórica do tempo. Então, é baseado na fórmula. Deixa eu ver se encontra a fórmula aqui. Vamos ver se eu acho. Ah, aqui não tem. Vamos mais para baixo aqui. Aqui não vai ter a fórmula, mas é basicamente aqui, ó. T igual a RC, né? Então, T igual a L sobre R e tem uma fórmula um pouco mais complexa, né? Sobre o tempo, ok? Do RC e o RL. Então, é basicamente isso. Realizar os circuitos, né? E realizar a comparação entre eles, né? Quais foram as diferenças, como que afeta, né? O RC e o RL, né? E etc. Então, basicamente isso, uma explicaçãozinha aqui bem básica mesmo sobre esse trabalho. Então, espero ter ajudado você de alguma forma. Caso você tenha alguma dúvida, né, eu vou deixar meu número aqui embaixo, o número e também o link do meu site, tá bom? Pra você dar uma conhecida lá nos trabalhos que a gente possui. Fechou? Valeu, espero ter ajudado. Tchau.